O Sr. Zero, o rei do deserto, ex-Chichibukai e atual uma das principais figuras da organização criminosa mais perigosa e estruturalmente subversiva do Novo Mundo. E segundo uma das teorias mais famosas de One Piece, talvez até uma mulher no passado. Crocodile é, de longe, um dos personagens mais intrigantes de toda a obra. Não é apenas pelo seu visual marcante ou pela sua presença intimidadora. Existe algo muito mais profundo por trás dele do que aparenta à primeira vista. Ao contrário de muitos vilões, Crocodile não nasceu frio, cruel e completamente indiferente ao mundo. Ele não surgiu já transformado em um homem incapaz de acreditar em qualquer coisa. Também não despertou a Akuma no Mi, já sendo a personificação do vazio e da arrogância. Ele já foi alguém completamente diferente, quase exatamente como o Luffy. Os grandes vilões normalmente escondem uma parte frágil por trás da aparência assustadora. Existe sempre alguma dor que explica, mesmo sem justificar, o caminho que os levou até ali. Mas com Crocodile acontece algo diferente. A ferida não está escondida sob a armadura. A própria ferida se tornou a armadura. Ele não construiu seu desprezo pelo sonho sobre uma personalidade gentil que permaneceu escondida. Pelo contrário, esse desprezo nasceu justamente do sonho que um dia teve. Quando esse sonho foi destruído, não nasceu um homem que nunca acreditou. Nasceu um homem que acreditou com todas as forças. Ele acreditava exatamente na mesma coisa em que Luffy acredita hoje. Mas o mundo mostrou, da forma mais brutal possível, que aquela esperança não era suficiente. Esse é o retrato de um idealista completamente destruído. E é justamente essa precisão psicológica que faz Crocodile ser muito mais do que apenas o vilão de um arco. Ele funciona como um espelho. Ele representa a versão do Luffy que o mundo quase conseguiu criar. E toda vez que Luffy prova que ainda é possível desafiar as regras cruéis do mundo, toda a identidade que Crocodile construiu para sobreviver começa a desmoronar. Antes do Sr. Zero, antes do gancho, antes do charuto, antes do enorme casaco branco, existia apenas um jovem de 22 anos perdido no meio de uma multidão. O cenário era Logtown, 24 anos antes da história atual. Uma multidão gigantesca assistia ao maior pirata de todos os tempos caminhar para sua execução. O governo mundial queria que o mundo inteiro presenciasse aquele momento, e em algum lugar daquela multidão estava o jovem que um dia seria conhecido como Crocodile. Nós não sabemos como ele estava vestido, não sabemos quem estava ao seu lado, não sabemos qual era seu verdadeiro nome, não sabemos como seus pais o chamavam, nem como sua tripulação o conhecia, nem mesmo como era sua mão antes de ser substituída pelo famoso gancho. Na verdade, sabemos muito pouco sobre aquele dia. Mas existe uma coisa que sabemos com absoluta certeza. Ele estava lá. Tinha apenas 22 anos e ouviu as palavras de Gold Roger. Quando Roger anunciou o tesouro que deu início à grande era dos piratas, Crocodile ouviu exatamente o que todos os outros ouviram. Um convite, uma oportunidade, como se as portas do mundo finalmente tivessem sido abertas. Ou seja, o ponto de partida de Crocodile nunca foi o cinismo, foi a confiança em si mesmo. Vale repetir isso. Crocodile não nasceu enxergando o mundo apenas como algo a ser explorado. Ele não passou por um trauma semelhante ao de Doflamingo e se transformou automaticamente em alguém consumido pelo desprezo. Ele acreditava. Seu sonho era exatamente o mesmo de Luffy, se tornar o rei dos piratas. Os dois desejavam exatamente a mesma coisa, e de certa forma começaram suas jornadas no mesmo lugar. Então veio o novo mundo. Crocodile cresceu rapidamente. Ainda muito jovem, conquistou o título de Chichibukai. Isso significa que o próprio governo mundial, a organização responsável por caçar os piratas mais perigosos do planeta, olhou para aquele jovem e reconheceu seu enorme potencial. Ele havia chegado muito perto do sonho que nasceu naquele dia em Logtown. Então fez o que qualquer verdadeiro sonhador faria. Desafiou o homem que ocupava o topo, Edward Newgate, o lendário Barba Branca, e foi completamente destruído. O próprio Oda afirmou que Crocodile foi esmagado de maneira absoluta. A perda da mão é apenas a parte visível dessa derrota. É a cicatriz que todos conseguem enxergar, mas ela foi a menor das perdas. Naquele confronto, Crocodile perdeu algo muito maior. Perdeu a crença que sustentava toda a sua existência. E isso nos leva à pergunta mais importante dessa história. O que sobra da sua vida? Quando tudo aquilo que definia quem você era desaparece em uma única tarde? A mão que guiava seu sonho desapareceu. O próprio sonho desapareceu. O futuro que parecia garantido depois de tantos esforços desapareceu em apenas uma batalha. A resposta de Crocodile para essa pergunta define absolutamente tudo o que ele se tornou. Mas ainda não chegamos nessa parte. As Akuma no Mi em One Piece quase nunca são escolhidas por acaso. E talvez nenhuma represente tão perfeitamente seu usuário quanto a Suna Suna no Mi. Sim, eu realmente acredito nisso. A areia representa a ausência da água. Ela é aquilo que sobra quando toda a umidade desaparece, quando a vida desaparece, quando toda a delicadeza é arrancada, restando apenas algo seco, quebradiço e vazio. A areia não existe da mesma forma que o fogo ou os relâmpagos. Ela é um resíduo, o que resta depois que algo vivo deixa de existir. E a ironia é perfeita. Depois de ser derrotado por Barba Branca, Crocodile acabou se tornando exatamente aquilo que sua Akuma no Mi representa. Alguém que absorve, resseca e reduz tudo ao seu redor até não restar praticamente
basicamente nada. Agora observe o que Oda faz em Alabasta. A simples presença de Crocodile faz a chuva desaparecer. O reino inteiro seca por causa dele. É claro que existe o pó dançante usado para manipular artificialmente as chuvas, mas simbolicamente Oda está dizendo algo muito maior. Crocodile não apenas vive na seca, ele é a própria seca. Sua filosofia e sua Akuma no Mi representam exatamente a mesma ideia. Quando ele chega, a água vai embora. Quando ele assume o controle, o país inteiro começa a morrer. E não é coincidência que Alabasta seja um reino desértico que, antes da chegada de Crocodile, ainda recebia chuva normalmente. Enquanto isso, a rebelião que cresce entre a população nasce justamente porque o céu deixou de trazer esperança. Crocodile construiu a Baroque Works como uma máquina onde ninguém pudesse criar laços com ninguém. Tudo foi planejado para ser exatamente o oposto de uma verdadeira tripulação pirata. Ele próprio abandonou sua identidade para se tornar apenas o Senhor Zero. Zero, um nome vazio, um código, uma identidade que apaga completamente a pessoa que existe por trás dela. E esse detalhe é extremamente importante. Nem mesmo os oficiais mais importantes da Baroque Works conheciam a verdadeira identidade do seu líder. Os agentes trabalhavam para o Senhor Zero sem jamais saber quem ele realmente era. O homem que teve sua vida destruída diante de todos, que perdeu o sonho, perdeu o braço, perdeu tudo aquilo que o definia. Criou uma existência onde ninguém jamais poderia enxergá-lo de verdade. O nome Senhor Zero não era apenas um disfarce, era sua proteção. Era um mecanismo criado para que ele nunca mais pudesse ser ferido da mesma forma. Agora precisamos falar sobre Robin. Nico Robin, a Miss All Sunday, vice-presidente da Baroque Works. Ela era a única pessoa dentro de toda a organização que conhecia a verdadeira identidade de Crocodile. E essa talvez seja a relação mais importante de toda a história do personagem, porque ela revela exatamente quem Crocodile ainda consegue e quem ele já não consegue mais ser. A relação entre os dois nunca foi construída sobre confiança. Ela existia apenas enquanto ambos fossem úteis um ao outro. Enquanto Robin servia aos seus planos, Crocodile a mantinha por perto. Mas bastava um erro, uma falha ou qualquer ameaça aos seus objetivos. E ele não hesitava em tentar eliminá-la. Em determinado momento, ele diz algo que resume completamente sua personalidade. Eu nunca confiei em ninguém. Essa frase não era apenas uma ameaça, era a descrição da própria prisão que ele construiu para si mesmo. E Robin era a única pessoa capaz de entender perfeitamente o peso dessas palavras. Oda escolheu unir esses dois personagens por um motivo. Robin passou a vida inteira sendo caçada desde os 8 anos de idade. Sua única forma de sobreviver era se tornar útil para pessoas perigosas. Antes que alguém pudesse enxergá-la como inimiga, ela precisava se tornar uma ferramenta indispensável. Sua estratégia sempre foi simples. Seja valiosa para o lobo antes que ele decida devorar você. Já Crocodile adotou uma estratégia completamente diferente depois de sua derrota para a Barba Branca. Nunca deixe ninguém chegar perto o suficiente para machucá-lo novamente. E foi justamente por isso que os dois conseguiram trabalhar juntos. Dois sobreviventes, cada um carregando uma cicatriz diferente. Robin precisava de alguém poderoso o bastante para manter o governo mundial afastado. Crocodile precisava de alguém inteligente para executar a parte estratégica da Baroque Works. Nenhum dos dois realmente confiava no outro, e ambos estavam certos. É justamente isso que torna essa parceria tão trágica quando olhamos para ela hoje. Tudo muda quando Robin entra para os Chapéus de Palha. Pela primeira vez na vida, ela encontra uma tripulação que não exige que ela prove seu valor para merecer proteção. Ela finalmente recebe algo que Crocodile jamais poderia oferecer: aceitação. Sem interesses, sem condições, sem precisar ser apenas uma ferramenta. E mesmo que Crocodile quisesse oferecer isso, ele simplesmente não conseguiria. Toda a estrutura da Baroque Works foi criada justamente para impedir que esse tipo de vínculo existisse. Robin conseguiu escapar dessa prisão. Crocodile não. Agora vamos analisar seu verdadeiro plano em Alabasta. Dizer que ele queria apenas conquistar um reino diminui completamente a grandiosidade do que Oda escreveu. Crocodile não estava apenas tentando tomar Alabasta. Ele queria provar uma filosofia. Demonstrar sua visão sobre como o mundo realmente funciona. Para ele, as pessoas são previsíveis. A esperança pode ser manipulada. E alguém inteligente o suficiente consegue fazer uma nação inteira destruir a si mesma, sem precisar travar uma guerra. Ele passou 10 anos preparando esse plano. 10 anos. Financiou secretamente os rebeldes. Manipulou as evidências contra o Rei Cobra. Provocou a seca utilizando os poderes da própria Sunasuna no Mi. Fez toda a população acreditar que a família real era responsável pelo sofrimento do país. Perceba a diferença. Ele não invadiu Alabasta. Convenceu Alabasta a destruir a si mesma. E fez tudo isso enquanto era tratado como um herói nacional. O homem que protegia o reino dos piratas. O grande Shichibukai que mantinha a paz. O salvador do país. A manipulação era absoluta. As pessoas não apenas desconheciam quem era o verdadeiro inimigo. Elas acreditavam que Crocodile era justamente a cura para a doença que ele próprio espalhava. No fundo, toda essa operação defendia uma única ideia. As pessoas amam tanto suas próprias esperanças, que deixam de perceber quem está manipulando essas esperanças. Mas afinal, no que Crocodile realmente acredita? Não é justiça,
Não é liberdade, nem mesmo a pirataria. Ele não é como Barba Branca, que construiu uma família. Não é como Roger, que abriu caminho para uma nova era. Nem como Doflamingo, obcecado pelo poder do sangue e da linhagem. Depois da derrota para a Barba Branca, só restou uma coisa: controle. Crocodile passou a enxergar o mundo como uma enorme máquina. Enquanto os ingênuos vivem movidos por sonhos, alguém frio e calculista pode controlar tudo apenas entendendo como essa máquina funciona. Essa é justamente a característica que o diferencia de praticamente todos os primeiros grandes vilões de One Piece. Arlong acreditava na superioridade dos Homens-Peixe. O Apollo acreditava que seu nascimento lhe dava direitos sobre todos. Enel acreditava ser um deus. Todos eles acreditavam em alguma coisa. Crocodile não acreditava em absolutamente nada. E foi justamente esse vazio que o tornou tão perigoso. Você não pode convencer alguém que abandonou todos os seus ideais. Não pode ameaçar algo que essa pessoa ama, porque ela já eliminou da própria vida tudo aquilo que poderia ser usado contra ela. Essa talvez seja a maior tragédia do personagem. Enquanto muitos vilões escolheram seguir o caminho que seguiram, Crocodile foi moldado pelas circunstâncias. Agora, olhe para sua relação com Luffy por essa perspectiva. Toda vez que Luffy se recusava a desistir, toda vez que insistia em continuar lutando, Crocodile não apenas se irritava, ele simplesmente não conseguia compreender aquilo. Toda sua visão de mundo foi construída sobre uma única certeza. Com força suficiente, qualquer esperança acaba sendo destruída. Foi exatamente essa lição que Barba Branca gravou em seu corpo. E durante 10 anos, foi essa mesma lição que Crocodile tentou ensinar para Alabasta. Só que Luffy nunca aceitava essa lógica. Ele caía, levantava, caía novamente e levantava outra vez, coberto de areia, sem conseguir mover direito as mãos. Mesmo assim, continuava avançando. E isso era muito mais do que um simples obstáculo para Crocodile. Era a prova viva de que toda a sua filosofia podia estar errada. Cada vez que Luffy se levantava, o deserto deixava de parecer uma verdade absoluta. Crocodile derrota Luffy 2 vezes antes da batalha final. E isso é algo extremamente raro em One Piece. Na primeira luta, Luffy ataca de frente. Não entende como enfrentar um usuário do tipo Logia. É completamente dominado. Crocodile o perfura com o gancho e o abandona para morrer no deserto. Aquilo mal pode ser chamado de batalha. Foi uma lição, e Crocodile nem sequer demonstrava raiva, apenas tédio. Para ele, o problema havia sido resolvido. Na segunda luta, Luffy retorna trazendo uma resposta: água. Agora ele consegue tocar o corpo de Crocodile. Pela primeira vez, Crocodile precisa lutar seriamente. Mesmo assim, Luffy perde outra vez. É envenenado e abandonado dentro de uma tumba subterrânea que começa a inundar lentamente. 2 derrotas, sem discussão. Mas então chega a terceira batalha. E aqui está um dos detalhes mais brilhantes de toda essa história. Luffy não fica mais forte entre a segunda e a terceira luta. Ele não aprende uma nova técnica, não desperta um novo poder. Continua exatamente o mesmo. Quem muda é Crocodile. Ele se torna excessivamente confiante. Passa a acreditar que Luffy já não representa mais nenhuma ameaça. Em vez de simplesmente terminar a luta, começa a saborear a vitória. A arrogância que fazia dele um estrategista genial também se transforma em sua maior fraqueza, porque Crocodile acredita que o mundo é completamente previsível. No momento em que acha que já entendeu seu adversário, ele deixa de prestar atenção, e é justamente nesse instante que Luffy cobre os punhos de sangue e finalmente consegue acertá-lo. O mais importante, porém, é que Luffy não vence porque ultrapassa Crocodile em poder. Ele vence porque resiste tempo suficiente para que o próprio desprezo de Crocodile se transforme em sua derrota. Essa é a verdadeira mensagem da saga de Alabasta. Crocodile acredita que toda pessoa quebra quando recebe pressão suficiente. Luffy prova o contrário. Então Crocodile aumenta ainda mais essa pressão. Luffy continua resistindo. Depois disso, toda a lógica construída por Crocodile simplesmente deixa de funcionar. Ele perde o controle. E a imprudência que vemos na luta final não nasce da confiança. Nasce do desespero. Desespero disfarçado de arrogância. Pela primeira vez desde Barba Branca, ele já não consegue controlar o resultado. Precisa improvisar. E é exatamente nesse momento que perde. O homem que passou anos construindo barreiras para nunca mais ser ferido, acaba sendo atravessado justamente pelaquilo que acreditava ter eliminado de si. Na minha opinião, essa continua sendo uma das batalhas mais simbólicas de toda a primeira metade de One Piece. Cada golpe possui um significado muito maior do que apenas vencer um combate. Agora chegamos à parte da história de Crocodile que muita gente simplesmente ignora. Quando Luffy invade Impel Down, é ele quem acaba libertando Crocodile. E surpreendentemente, Crocodile decide ajudá-lo. Ele não era obrigado. Não existia nenhum acordo entre os dois. Luffy não tinha força suficiente para obrigá-lo. Crocodile era mais velho, mais experiente, mais inteligente, e tinha todos os motivos do mundo para simplesmente ir embora ou até eliminar Luffy naquele instante.
mas ele faz exatamente o contrário. Luta ao lado do homem que o derrotou em Alabasta. É aí que surge um dos maiores mistérios envolvendo o personagem. Durante os acontecimentos de Impel Down, existe um momento muito curioso envolvendo Ivankov. Basta Ivankov mencionar um certo segredo e Crocodile muda completamente de postura. Ele não discute, não enfrenta, apenas aceita negociar. Ivankov claramente sabe algo sobre seu passado. E isso nos leva à teoria mais famosa envolvendo Crocodile, a possibilidade de que ele tenha nascido mulher. Segundo essa teoria, Ivankov teria utilizado os poderes da Horu Horu no Mi para realizar sua mudança de sexo, sendo a única pessoa viva capaz de revelar esse segredo. Caso essa teoria realmente seja confirmada algum dia, ela adiciona uma camada completamente nova à construção do personagem. E vale lembrar, isso ainda não faz parte do cânone oficial, mas existem indícios bastante interessantes. Em um SBS, Oda comentou que a grande fraqueza de Crocodile era um segredo descoberto por Ivankov justamente na época em que seu sonho foi completamente destruído. Existe outro detalhe que torna essa teoria ainda mais interessante. Os poderes da Horu Horu no Mi de Ivankov permitem alterar completamente o sexo de uma pessoa. E o segredo que Ivankov guarda sobre Crocodile é tratado como algo capaz de destruí-lo emocionalmente. Durante Impel Down, Ivankov praticamente diz: se ele tentar alguma gracinha, eu resolvo isso. Mas caso o Crocodile coopere, esse segredo continuará escondido. É uma ameaça extremamente específica. E existe outro detalhe importante. O período em que Ivankov conheceu Crocodile coincide justamente com a época em que ele foi derrotado por Barba Branca. Tudo parece se encaixar. É claro, Oda nunca confirmou essa teoria oficialmente. Grande parte das evidências vem da interpretação de pequenos detalhes, como um personagem parcialmente escondido em um flashback ou declarações indiretas em SBS. Mesmo assim, eu considero essa teoria bastante plausível. E sinceramente, o mais interessante nem é saber se ela será confirmada. O mais importante é entender o que ela acrescenta ao personagem. Desde que teve seu sonho destruído, Crocodile passou a reconstruir a si mesmo repetidas vezes. Primeiro veio seu próprio corpo. Depois nasceu a Baroque Works. E agora existe a Cross Guild. Cada uma dessas fases representa uma tentativa de criar uma versão de si mesmo que jamais pudesse ser ferida novamente. Talvez seja exatamente essa busca incessante que torne Crocodile um personagem tão fascinante. Mas também é possível que Oda tenha preparado uma revelação completamente diferente. Agora vamos para Marineford. Quando Crocodile chega à guerra, seu objetivo parece bastante simples: matar Barba Branca. Finalmente, o homem que destruiu seu sonho estava diante dele novamente. Pela primeira vez em mais de 20 anos, Barba Branca aparecia vulnerável, enfrentando a Marinha, enfraquecido pela idade. E Crocodile acreditava que finalmente receberia a vingança que esperou durante tanto tempo. Mas quando ele chega ao campo de batalha, encontra uma realidade completamente diferente. Barba Branca já estava morrendo, doente, ferido, muito distante daquele monstro invencível que um dia esmagou seus sonhos. Aqui existem duas interpretações possíveis. A primeira é que Crocodile simplesmente foi privado da sua vingança. O alvo de todo seu ódio já estava sendo destruído pelo próprio tempo. Não restava mais nada que pudesse lhe trazer satisfação. Mas existe uma segunda interpretação, e na minha opinião, ela faz muito mais sentido. Ao ver Barba Branca envelhecido, Crocodile percebe que o muro sobre o qual construiu toda a sua personalidade nunca foi permanente. A montanha podia ser vencida, ela apenas ainda não podia ser vencida naquela época. Barba Branca iria envelhecer. Ficaria doente, um dia morreria. Se Crocodile tivesse continuado evoluindo, talvez pudesse enfrentá-lo novamente em condições completamente diferentes. Isso muda tudo. Significa que sua derrota não aconteceu porque Barba Branca era absolutamente invencível. Ela aconteceu porque Crocodile enfrentou o homem errado, no momento errado, sem ainda possuir a força necessária. Imagine perceber isso depois de passar 20 anos reconstruindo toda a sua visão de mundo sobre uma única derrota. É devastador, e então acontece algo ainda mais curioso. Durante Marineford, Crocodile salva Luffy. Não apenas uma vez. Em determinado momento, ele impede um ataque de Mihawk que poderia matar Luffy. E faz isso sem pedir absolutamente nada em troca. Sem ironias. Sem negociar favores. Sem qualquer interesse aparente. Ele simplesmente decide protegê-lo. Logo o homem derrotado por Luffy em Alabasta. Isso significa que Crocodile foi redimido? Eu não acredito. A palavra redenção parece sentimental demais para um personagem como ele. Se alguém dissesse isso diante de Crocodile, provavelmente ele responderia que foi apenas pragmatismo, que Luffy ainda era útil, que Barba Branca continuava sendo o verdadeiro alvo. Qualquer justificativa serviria desde que ninguém percebesse o que realmente estava acontecendo. Porque talvez, pela primeira vez, algumas gotas de água tenham conseguido atravessar o deserto.
Marineford representa o primeiro momento em que percebemos que Crocodile nunca foi tão vazio quanto acreditava. Sempre existiu algo escondido sob toda aquela areia. Agora pense em outra coisa. Homens verdadeiramente indiferentes não passam 10 anos planejando cada detalhe de uma conspiração. Eles não se preocupam em incriminar um rei da maneira perfeita. Não calculam cuidadosamente como financiar uma rebelião. Não coordenam uma guerra civil inteira para coincidir exatamente com a busca por uma arma ancestral. O perfeccionismo de Crocodile revela algo importante. Por trás de todo o seu desprezo, ainda existe alguém que precisa desesperadamente vencer. Ele nunca deixou de se importar, apenas transferiu esse sentimento. Antes, toda essa energia estava direcionada ao sonho de se tornar o rei dos piratas. Depois da derrota, ela foi transformada em um gigantesco jogo de xadrez envolvendo um reino inteiro. Seu cinismo não é apenas uma filosofia, é a coluna que sustenta toda a sua personalidade. Porque imagine se Crocodile estiver errado, imagine se sonhos realmente valem a pena, se esperança não é uma fraqueza, se pessoas não são tão previsíveis quanto ele acredita. Nesse caso, tudo o que aconteceu em Alabasta teria sido completamente desnecessário. Toda aquela destruição, todas aquelas mortes, todas as traições, 20 anos desperdiçados. É um peso psicológico quase impossível de suportar. Mas afinal, o que Crocodile realmente deseja hoje? Não é simplesmente poder. Quando criou a Baroque Works, seu verdadeiro objetivo era encontrar Pluton, uma arma ancestral capaz de mudar completamente o equilíbrio do mundo. No fundo, o que ele procura é um mundo onde jamais possa ser colocado na mesma posição em que esteve aos 22 anos. Ele quer estar acima de tudo, ser o teto, nunca mais aquele que bate contra ele. E aqui está a maior tragédia do personagem. O único caminho que realmente poderia levá-lo até esse objetivo era justamente aquele que abandonou depois de enfrentar Barba Branca. Ele poderia ter continuado crescendo, poderia ter seguido exatamente o mesmo caminho que Luffy percorre hoje, mas decidiu desistir. E todas as escolhas feitas depois daquele momento nasceram dessa única decisão. Após Alabasta, Crocodile é preso em Impel Down, depois é libertado justamente pelo homem que o derrotou. Segue para Marineford, ajuda Luffy, desaparece durante o time skip e retorna fundando uma nova organização, a Cross Guild. Até hoje ele continua sendo um dos personagens mais importantes de One Piece, ainda poderoso, ainda ambicioso, mas com um objetivo final que Oda faz questão de manter em segredo. E isso nos leva à grande pergunta: o Crocodile da Cross Guild realmente mudou, ou continua sendo exatamente o mesmo homem, apenas esperando a oportunidade perfeita? Depois do time skip, ele reconstrói sua vida mais uma vez, agora ao lado de Mihawk, usando Buggy como líder público da organização. A Cross Guild faz algo genial, ela inverte completamente a lógica do governo mundial. Agora são os fuzileiros navais que possuem recompensas por suas cabeças. Em vez de atacar diretamente a marinha, eles transformam a economia em uma arma, e essa organização é completamente diferente da antiga Baroque Works. Na Baroque Works, tudo era baseado em mentiras. Números substituíam nomes, identidades eram apagadas. Ninguém confiava em ninguém. Toda a estrutura existia para esconder Crocodile do mundo. Na Cross Guild, isso desaparece. Ele usa seu verdadeiro nome, seu verdadeiro rosto. Não existe mais o Sr. Zero, existe apenas Crocodile, e isso mostra uma mudança extremamente interessante. Não existem guerras civis manipuladas, não existem reis sendo incriminados. Existe apenas um ataque direto contra o sistema que sustenta o governo mundial. E Buggy acaba se tornando a peça mais curiosa dessa história. Inicialmente, Crocodile jamais pretendia transformá-lo no rosto da organização. Foi um erro da própria marinha. Mesmo irritado, quando Mihawk sugere manter Buggy como líder público, Crocodile aceita. Perceba o quanto isso é diferente do passado. O antigo Crocodile jamais permitiria dividir os holofotes. Agora, ele entende que a estratégia vale mais do que seu orgulho. Isso é crescimento. Não aquele crescimento clichê onde um vilão vira herói, mas o amadurecimento de alguém que percebe que muitas das regras que criou para sobreviver nasceram de uma versão muito mais machucada de si mesmo. E então chegamos a Egghead. Quando o Vegapunk menciona Pluton durante sua transmissão, Crocodile demonstra interesse imediatamente. Ou seja, sua ambição continua viva. O desejo de controlar uma arma ancestral permanece. Seu sonho apenas mudou de forma. E isso levanta outra pergunta. Ele realmente mudou como pessoa? Ou apenas encontrou uma maneira mais eficiente de perseguir seus objetivos? Eu acredito que mudou. Não rumo à bondade, nem à redenção, mas em direção a uma ambição que já não exige eliminar completamente a confiança entre as pessoas. Talvez Marineford tenha provocado uma transformação que nem o próprio Crocodile percebeu, e a Cross Guild seja justamente a maior prova disso. No fim das contas, One Piece sempre falou sobre esperança. Roger acendeu essa chama, Shanks protege essa chama, Luffy carrega essa chama, Barba Branca transformou essa chama em uma família. Crocodile é diferente. Ele é o personagem que perdeu essa esperança, porque um dia acreditou nela exatamente como Luffy acredita hoje, e depois viu o mundo destruir esse sonho diante de seus olhos. Por isso ele ocupa um lugar único dentro da obra. Ele não representa alguém totalmente contra os sonhos, nem alguém que continua acreditando neles. Ele representa quem sobreviveu depois de abandoná-los. Ele é o único personagem capaz de dizer, eu tentei. E o mundo respondeu que não.
Mas One Piece insiste em responder exatamente o contrário. A mensagem da obra nunca foi que o cinismo representa maturidade. O cinismo é apenas o luto usando uma armadura. Crocodile não desistiu porque compreendeu o mundo melhor do que Luffy. Ele desistiu porque foi machucado antes que Luffy fosse. A dor convenceu seu corpo de que o sonho era uma mentira, que o deserto era o único lugar honesto onde alguém poderia viver. Mas Luffy continua caminhando, continua sangrando, continua caindo e continua se levantando. Capítulo após capítulo, ele responde à filosofia de Crocodile sem precisar dizer uma única palavra. E talvez seja exatamente isso que Oda queira mostrar. A areia é aquilo que sobra quando toda a água desaparece. Mas ela também preserva a forma de tudo aquilo que um dia existiu. O deserto não está vazio. Ele apenas guarda as marcas da vida que passou por ali. Crocodile também não está vazio. Ele continua sendo exatamente o formato do sonho que um dia carregou. Só que sem a água, sem a esperança. Cada parte dele ainda pertence ao jovem de 22 anos que ouviu Goldie Roger anunciar a grande era dos piratas, e acreditou de todo o coração que o mundo estava aberto diante dele. Durante 20 anos, ele teve absoluta certeza de que toda essa esperança havia secado para sempre. Mas Luffy continua de pé, e talvez, em algum lugar dentro da Cross Guild, na parceria com Mihawk, na forma como aceita Bug como símbolo da organização, na maneira como deixou de esconder o próprio rosto, talvez exista um homem que começou, sem nem perceber, a se lembrar da sensação da chuva. E é justamente por isso que Crocodile é muito mais do que apenas o vilão de Alabasta. Ele é o personagem que pagou com a própria vida o preço de desistir dos seus sonhos. E depois de mais de 1000 capítulos, One Piece continua repetindo silenciosamente a mesma mensagem.